Olá, pessoal! Sempre é muito bom estar com vocês. Sejam todos bem-vindos. É esse nosso momento, que é um momento singular, né? Onde podemos dar uma paradinha e refletir sobre os valores, sobre o caminho, onde nós queremos chegar, onde nós estamos e como nós queremos estar nesse mundo de tantas mudanças, né? De Biase, opa! E vamos juntos hoje pensar com vocês, refletir com vocês sobre co-criando a realidade. Oi, de Biase! Você está me ouvindo? Tudo bem? Está me ouvindo bem? Tudo bem? Muito bem. Tudo bem, você? Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Está me ouvindo. Então, já estamos aí com o de Biase. Queria cumprimentar a todos, os que já me conhecem, e os que estão me conhecendo pela primeira vez, né? Eu sou Regina Nora, psicóloga clínica, pedagoga e hipnoterapeuta há bastante tempo. Tendo realizado mestrado em hipnose natural ericksoniana no México, sou diretora e presidente do Instituto Milton Erickson, de Petrópolis, filiada à Fundação Milton Erickson, em Phoenix, Arizona, e tendo a honra de ter meu amigo incondicional, Dr. Francisco de Biase, como diretor científico do Instituto. Durante 9 anos, né, de Biase, eu e o Dr. de Biase realizamos um curso de hipnose natural dentro da abordagem de Milton Erickson, na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, voltado aos profissionais da área de saúde. Dr. de Biase, ele é neurologista e pesquisador da consciência. Vem aprimorando o modelo holoinformacional da consciência, cuja publicação na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil lhe deu o reconhecimento do único Gran PhD da América Latina e medalhas internacionais. Esse homem simples, singular, carrega com ele as reminiscências de várias vidas, né, de vários conhecimentos, e que hoje estará aqui conosco, compartilhando conosco, né? Ele é autor de vários livros. Ele vai poder falar um pouquinho dele, né? Porque senão nós passaríamos a live toda falando de Biase. Vocês podem visitar o nosso site, o www.imep.com.br, e conhecer mais sobre as atividades de Biase, os vídeos, os artigos. Em breve será colocado os livros dele e onde vocês poderão estar adquirindo. Não só em PDF, pela generosidade dele, eu acho que a maioria dos livros dele está tudo em PDF, mas tem muitos livros que vocês vão poder estar comprando na Amazon e também naquela de Petrópolis, como é o nome de Biase? Vozes. A Vozes, né? Então, nós pretendemos, eu e de Biase, tornar essa live a mais agradável possível. Gostaríamos de estar conversando com vocês sobre a cocriação e alguns tópicos do livro Caminhos da Cura, onde de Biase é um dos autores. Eu gosto muito, né? Eu fico muito encantada ao ler esse livro. Cada vez que eu leio, eu estou sempre percebendo de uma forma diferente. Esse livro ele chama atenção para a compreensão ampla da conexão do homem com o universo e nos conduz a uma visão de unidade, onde somos parte do todo, e o todo também está em nós. Podemos considerar como a tônica do que nós iremos conversar com vocês hoje, a tônica da cocriação, que muitas das vezes podemos também estar realizando através da auto-hipnose. Então, hoje nós vamos estar aqui com o de Biase, ele vai poder estar trazendo para nós
algumas informações da teoria dele holoinformacional, da neurociência, dessas conexões da ciência com o homem sagrado, né? Com esse homem sagrado que todos nós temos dentro de nós. E a auto-hipnose é um movimento que proporciona essa expansão da consciência, né? Porque ela trabalha nesse estado amplificado de consciência, estabelecendo um diálogo interno e nos direcionando a uma conexão com o sagrado dentro de nós. O eu sou, o eu sou absoluto do universo. Vamos aprender a nos conectar, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Eu acho que, né, de Biase, está havendo uma mudança não só de paradigma, né? Mas uma mudança de uma consciência do homem mais espiritual, uma consciência mais elevada, mais expandida. Vamos aprender a desenvolver essa tecnologia interna, que são potenciais inteligentes existentes neste nosso corpo biológico, onde você se comunica com o teu eu sou, mas também você faz uma conexão com o eu sou absoluto do universo. E, ao final, eu vou fazer um exercício, né? E hoje nós estamos utilizando muito o termo meditação. É um transe hipnótico que nós vamos fazer através da visualização. Vocês poderão vivenciar esse processo. Então, eu quero aproveitar também para informar que a nossa equipe está disponível para direcionar as perguntas e comentários de vocês pelo chat. E no final da live, doutor de Biase, nós estaremos respondendo as perguntas. Caso não tenhamos tempo de responder a todas as perguntas, pedimos que deixem seus e-mails no chat para que possamos respondê-las posteriormente, ok? Então, vamos agora ouvir um pouquinho de Biase, né? Se ele quiser falar alguma coisa, e depois eu tenho algumas perguntas alinhavadas para ele. Primeiro, deixa eu falar uma coisa. Bom, agradeço tudo que você falou aí, é um prazer estar aqui com vocês, mas eu estou com um probleminha agora, que é o seguinte. Há 6 minutos atrás, eu recebi um telefonema de uma prima minha que mora numa outra fazenda, perto aqui de Barra do Piraí, que o marido dela não está se sentindo bem, ela está pedindo para mim ir lá, para examiná-lo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar isso, vou fazer um resumo de tudo que eu preciso falar, mas a parte relacionada com as práticas de auto-hipnose, meditação, você depois conduz, mas eu vou ter que sair mais cedo, porque eu tenho que ir lá. Sem problema de tá? Ser médico tem esse problema, né? Não, mas sem problema. 5 minutos. Eu pedi para esperar uns 20 minutos e o chofer está me esperando já aqui, vai me levar lá na fazenda deles. Mas dá para falar, tá ok? Bom, fala um pouquinho. Pois eu quero falar. Então, quem sabe, então fala no global do seu livro, porque eu pensei em perguntar a você como é essa inteligência, né, que você descreve em seu livro, de Caminhos da Cura, pode nos despertar para a cocriação. A cocriação, ela necessita de algum tipo de disciplina. Fala dentro do que você gostaria de estar nos comunicando sobre esse processo. Isso aí é o seguinte, essa coisa da cocriação, assim, que seria uma forma da nossa consciência participar da cocriação da realidade objetiva do universo, isso é uma coisa que surgiu durante a evolução da física quântica, devido ao seguinte, se evidenciou. Bom, desde o início da física quântica, lá nos anos 20, se chegou a uma equação, que foi a equação desenvolvida pelo Erwin e Schrödinger. O Schrödinger foi um dos pais da física quântica, em que essa equação de Schrödinger é uma equação que mostra, quando você analisa um fenômeno a nível quântico, nível subatômico, essa equação mostra infinitas possibilidades de ocorrer um fenômeno. Então, por exemplo, foi evidenciado que, na hora que eu vou fazer um experimento,
há uma unidade indivisível entre eu, observador, o processo de observação que eu estou usando e o observado. Digamos que seja um elétron, um fóton, uma partícula de luz. Essa unidade indivisível faz com que o fenômeno que eu quero observar, por exemplo, eu quero observar um elétron, ele só ocorra na hora que a minha mente, que a minha consciência entra na jogada. Se eu não estiver observando ou medindo, dessas infinitas probabilidades previstas pela equação de Schrödinger, nenhuma ocorre. Mas se eu observo ou meço, uma dessas infinitas probabilidades vai ocorrer e aí eu vou ver, então, por exemplo, um elétron dando um fóton, dando uma luzinha no meu monitor do meu computador, dizendo que ele apareceu, entendeu? Então, o fenômeno só ocorre se a mente estiver procurando e provocar dessas infinitas probabilidades a ocorrência de uma delas. Na época que isso apareceu na física quântica, isso é uma coisa que hoje não é nenhuma coisa assim filosófica, isso é uma coisa experimental. Dos anos 20, 30 para cá, existem milhares de experiências em laboratórios que confirmam que esses fenômenos só ocorrem na hora que a mente entra na jogada. Eles não tinham como dar um nome para isso na época, ninguém entende. Há 100 anos que ninguém entende direito como isso ocorre, e deram um nome meio louco de colapso da função de onda. Por quê? Porque a equação é uma equação de onda quântica. Onda quântica é uma onda não local, isso quer dizer que ela é instantânea, é uma onda que conecta tudo no universo. E ela é diferente das ondas eletromagnéticas que conectam normalmente rádio, televisão, que a gente usa aqui no espaço e no tempo. Tanto que, na teoria do campo quântico, mostra que essa informação, essa onda quântica, essa informação quântica, chamada de não localidade também, ela se situa fora do espaço-tempo. Por isso que ela é instantânea, conecta o universo inteiro de forma instantânea. Então, essa onda quântica, essa informação quântica que a mente provoca o chamado colapso dela, colapso da função de onda. Função de onda, o nome de função de onda é um nome matemático, né? Que é uma equação de onda, se diz que é uma função de onda em matemática. Então, há um colapso dessa função de onda e aí a realidade se concretiza de uma partícula, por exemplo. Deu para entender isso? Não é nada tão difícil, né? Bom, então o que acontece? Desde há 100 anos atrás que ninguém na área de física consegue explicar isso. Como pode a mente interagir com a matéria dessa maneira? E o fenômeno só ocorrer, se materializar, quer dizer, a realidade objetiva, átomos, partículas, elétrons, fótons, pósitrons, só aparecem na realidade nossa aqui tridimensional na hora que a mente, que a consciência está entrando na jogada. Então, eu participo na criação desse universo, dessas partículas atômicas, subatômicas que compõem o nosso universo. Essa foi a grande pergunta que gerou, então, vamos dizer assim, uma linha de pensamento da física quântica. Quando eu comecei a estudar esses fenômenos e comecei a estudar também a possibilidade de ver se poderia se aplicar a conceitos quânticos e também holográficos, já vou falar o que é isso, no entendimento da mente, da consciência, para poder ver se havia alguma maneira de explicar isso, eu fui tendo uns insights e desenvolvi, você falou, a teoria chamada holoinformacional da consciência. Começou a ser conhecida como teoria holoinformacional da consciência, mas eu preciso chamar de modelo, porque teoria é uma coisa que precisa de experimentos que eu não faço. Eu sou teórico, né? Eu sou médico, não sou físico experimental. Mas esse modelo, essa teoria holoinformacional da consciência, ela
eu baseei ela no seguinte. Eu comecei a ver que existia uma aplicação da física quântica para explicar o funcionamento cerebral dos neurônios, que tinha sido, desde os anos 70, realizado pelo John Eccles, que virou Sir. A rainha da Inglaterra deu o título de Sir para ele. Sir John Eccles, E-C-C-L-E-S, que ganhou até o Prêmio Nobel de Medicina, porque ele foi a pessoa que explicou como as sinapses, que são as conexões entre os neurônios, funcionam. Bom, vou tentar explicar isso. E ele usou a física quântica para tentar explicar de uma maneira mais atual isso. Os neurônios, quando eles fazem conexão, ele tem um prolongamento grande chamado axônio. Na ponta desse axônio existem algumas vesículas que são cheias de mediadores químicos, que a gente chama de neurotransmissores, que são mensageiros químicos do cérebro. Vocês já ouviram falar serotonina, dopamina, GABA, encefalinas, noradrenalina. Tem mais de 60 tipos desses mensageiros químicos, que alguns são excitatórios, outros são inibitórios. Então, quando um neurônio se conecta com outro, na verdade, não há uma conexão direta. Há um espaço muito pequenininho, microscópico, de poucos microns, que a gente chama de fenda sináptica. Então, essa sinapse tem uma membrana anterior, que a gente chama de membrana pré-sináptica, do neurônio, que tem essas vesículas. Tem um espaço, que é o espaço chamado fenda sináptica, e tem a membrana do neurônio posterior, que é chamada de pós-sináptica, que tem os receptores. Aí, o que acontece? Quando o estímulo elétrico chega pela membrana do axônio, faz com que essas vesículas se abram e liberem dentro da fenda sináptica os neurotransmissores, específicos daquele tipo de neurônio. Aí, esses neurotransmissores caem na fenda sináptica e estimulam receptores na membrana pós-sináptica, na membrana do neurônio seguinte. Tá? Bom, aí é assim que se processa toda a informação, todas as redes neurais que a gente vem estudando há 100 anos nas faculdades de medicina, nos cursos de neurociência. Acontece o seguinte, que a maneira que essas vesículas liberam esses neurotransmissores, conforme estudado pelo Sir John Eccles e por um físico quântico que escreveu junto com ele alguns trabalhos, chamado Frederick Beck, eles conseguiram demonstrar que isso, para ocorrer, isso é uma coisa muito pequenininha, microscópica. E, então, nessas coisas microscópicas, é possível a ocorrência dos fenômenos quânticos. Então, eles conseguiram demonstrar que a liberação das moléculas de neurotransmissores na fenda sináptica segue os padrões matemáticos da equação de Schrödinger. Entendeu? É uma coisa probabilística. A física quântica ela é probabilística, depende dessa equação probabilística. É diferente da teoria da relatividade do Einstein, de 1905, que é exata, e da teoria clássica que a gente estuda no colégio, da mecânica newtoniana, né? Da física clássica newtoniana, aquele negócio que a gente estuda quando faz vestibular, que são exatas. Mas a física quântica não é exata, ela é probabilística. Isso foi uma coisa que fez até que, com o tempo, o Einstein se afastasse do pessoal da física quântica, tentando criar uma teoria que unificasse a física quântica com a relatividade, porque ele achava que o fato da física quântica ser probabilística era uma demonstração de que ela era incompleta e que esses fenômenos de não localidade, que não são previstos na teoria da relatividade, que funciona dentro do espaço-tempo, não são possíveis de serem entendidos pela teoria da relatividade. O Einstein, então, dizia que isso era spooky action at distance, era ação fantasmagórica à distância, que era impossível ocorrer essas interações instantâneas no universo. Mas eu estou falando isso pelo seguinte. Então, foi demonstrado experimentalmente pelo Sir John Eccles, pelo Frederick Beck, que, matematicamente,
que a liberação dos neurotransmissores para formar a conexão das sinapses ali de um neurônio estimular o outro depende da equação do Schrödinger. Tá? Depende dessa equação, dá uma probabilidade de ocorrência do fenômeno. E aí libera uma quantidade de moléculas ali. Então, o conjunto dessas redes que formam isso, porque isso é feito através de conexões entre a ponta ali do axônio, com as fibras finas que vão até os dendritos, que são conexões menores, que são partes menores dos neurônios. Tem um prolongamento grande, que é o axônio, e tem prolongamentos menores em torno da célula, que são os dendritos. E essas fibras finas que saem dos axônios formam uma rede imensa com esses dendritos dos neurônios seguintes. O conjunto disso forma milhares e milhares de colunas no córtex cerebral, que o Sir John Eccles demonstrou. Ele denominou isso, quando ele descobriu essas colunas formadas por milhares e milhares de conexões, de dêndrons. Então, o conjunto desses dêndrons, milhares de dêndrons em cada coluna, formando bilhões e bilhões e bilhões de conexões no córtex cerebral, estariam dependentes dessa equação da física quântica, da liberação ser probabilística. Então, ele explicou com isso o aspecto físico do cérebro. Tá? Não explica, assim, o aspecto mental, que é importante aqui para a gente. Entendeu? Aí ele fez a proposta de que existem, além desses dêndrons, os psíquons. Só que esses psíquons não são, na verdade, estruturas, sítios materiais. Eles são campos de probabilidade quântica. Como a equação dá a possibilidade de formar campos de probabilidade, que na hora que a mente entra na jogada, esses campos de probabilidade sofrem o tal do colapso da função de onda e se concretizam, ele propôs, então, que existiriam os psíquons, e esses psíquons seriam campos de probabilidade relacionados com a intenção da mente. Quando a sua mente tem uma intenção de realizar alguma coisa, esses campos de probabilidade, então, agem sobre os dêndrons, que é o lado material, os campos de probabilidade é o lado mental, relacionado com informação quântica, com a equação de Schrödinger, e aí, através de um cálculo ali, que pode ser calculado pela equação de Schrödinger, libera os neurotransmissores na fenda sináptica. Então, o lado mental e material ficam interconectados. Quando o Eccles descreveu isso, nos anos 70, 80, isso foi apresentado e ele ganhou o prêmio Nobel. Dentro das nossas universidades, das nossas instituições culturais, ele foi rejeitado, porque ele chamou a teoria dele de uma teoria dualista interacionista da relação cérebro-mente. E ninguém aceitou isso porque disse que não podia haver dualismo, porque nós sabemos que os últimos 400 anos, o paradigma cartesiano newtoniano que domina a ciência há 400 anos é materialista. Não aceita uma coisa dualista que conecte você com alguma coisa fora do material. Esses psíquicos não são materiais, mas são coisas que a física quântica mostra que existem. Campos de probabilidade quântica. Entendeu? Aí não se fala de John Eccles. Você passa por uma faculdade de medicina 6 anos, passa por uma pós-graduação, como eu fiz em neurocirurgia, 4 anos, faz uma residência de 4 anos, pós-graduação, e nada de ouvir falar de Sir John Eccles. Eu descobri o Sir John Eccles através quando eu estava na faculdade ainda, acho que no 3º ou 4º ano, uma revista de residentes nos anos 70, que caiu na minha mão e estava contando sobre o prêmio Nobel que ele tinha ganho sobre ter descoberto a função da sinapse. Né? Então, isso começou a mexer com a minha cabeça naquela época. Eu já falei, bom, então realmente é possível você saber que o cérebro tem um funcionamento quântico. Além do funcionamento clássico das redes neurais clássicas, tem redes quânticas, que dependem desses psíquicos e desses dêndrons. Aí eu, estudando ele me levou ao encontro do Karl Pribban. O Pribban, neurocirurgião como eu,
de Stanford, nos Estados Unidos, indicado ao Prêmio Nobel, desenvolveu uma teoria experimental, a teoria do PRIBA experimental, demonstrando que existem no cérebro, nesses dendrons do Eccles, existem, você pode fazer uns cálculos usando uma matemática que foi desenvolvida até, uma equação que foi desenvolvida até pelo Fourier, no século XVIII, que é uma equação de onda, em que você junta várias ondas e consegue calcular a resultante. E o Pribban conseguiu fazer os cálculos das resultantes nesses dendrons, e usando a equação de Fourier, e demonstrando que, se você fizer o cálculo inverso, como é uma coisa que foi desenvolvida pelo Dennis Gabor ganhou o Prêmio Nobel pelo desenvolvimento da holografia, da matemática da holografia, porque ele mostra que, se você fizer esse cálculo de todas as ondas e dar a resultante, e depois da resultante você retornar às ondas iniciais, você chega num mundo virtual, holográfico. Olha. Entendeu? Em vez de ser... Eu estou aqui. Isso ocorre muito... Depois do Pribban, um grupo dele, demonstraram que isso ocorre na nossa visão, por exemplo. Eu estou aqui olhando para você, estou vendo um monte de cores, um monte de formas. Cada forma, cada cor tem uma frequência de onda diferente, luminosa, que bate nos meus neurônios da retina. A retina é feita de neurônios. Se eu tivesse que cada miradinha que eu dou quando eu estou numa palestra, por exemplo, cheio de gente com várias cores de roupa, de formas de roupa, de forma de móveis, se cada uma dessas frequências tivesse que ser analisada pelos neurônios o tempo todo que eu dou miradas com o meu olho, não haveria neurônios suficientes na retina para fazer os cálculos. Então, os neurônios desenvolveram uma maneira de fazer o cálculo de Fourier. Eles pegam essas frequências todas de ondas, de formas e de cores que estão chegando na retina, fazem um cálculo e dão uma resultante. E essa resultante que vai entrar como um pulso digital pelo nervo óptico e vai até as regiões occipitais do cérebro, que são regiões de visão. Tá? Se eu fizer o cálculo inverso, que é o cálculo do Dennis Gabor, eu, lá da resultante que chegou lá no meu lobo occipital, volto aqui na retina, e da retina, dessa misturada de onda que deu uma resultante, da resultante eu posso chegar às ondas originais no espaço-tempo da sala aqui onde eu estou, com as cores e as formas todas. Só que, quando eu faço isso, eu crio um mundo virtual. Ele não é material. E esse mundo virtual é o holograma. O holograma tem uma característica especial. Os sistemas holográficos são sistemas em que cada parte do sistema contém a informação do todo. Então, quando eu crio um holograma tecnologicamente, isso foi feito nos anos 60, existe uma placa, que é como se fosse um filme fotográfico, mas não é um filme fotográfico. É uma placa, que se chama placa holográfica, onde incide um laser, depois de refletir, por exemplo, sobre uma maçã. Aí, aquela imagem da maçã é transformada em ondas que batem nessa placa holográfica. Se eu emito um outro laser, sem passar pela maçã, que mistura com aquelas ondas, um borrão que está ali em cima da placa, quando as outras se misturam, elas mostram uma imagem virtual da maçã no espaço. Entendeu? Isso é um holograma. É um objeto virtual que tem todas as formas, todas as características do objeto real. Só que não é real, é virtual. Bom, então o Pribban demonstrou que no cérebro ocorre isso, esse fenômeno. Nos dendrons do Eccles, você tem uma situação em que surgem fenômenos holográficos de formação de imagens virtuais e de uma memória virtual, porque os hologramas têm uma capacidade de guardar, armazenar informação maior do que tudo que se conhece. Porque a informação é distribuída. A placa holográfica tem a informação distribuída nela inteira. Se eu quebro a placa holográfica que emite o holograma em 10 pedaços, cada pedaço tem a informação sobre o holograma inteiro. Se eu faço 100 pedaços, cada um dos 100 pedacinhos tem o holograma inteiro, tem a imagem inteira. 1000 pedaços tem o holograma. A única coisa que acontece é que pode desfocar um pouquinho quando for ficando com pedaços muito pequenininhos. Então, isso demonstrou... Então, legaram de novo para mim, a Mônica está falando. Então, estou terminando aqui. Então, essa visão quântica que o Eccles mostrou, associada à visão holográfica, de que há uma forma de informação no cérebro holográfica, de informação distribuída, porque ela não é local, ela distribui de forma não local, porque também é quântica. O holográfico tem uma base quântica.
Então, existem redes quântico-holográficas no seu cérebro. Ao mesmo tempo que eu vi tudo isso, eu vi que existia uma teoria quântico-holográfica do universo, desenvolvida por um físico chamado David Bohm. E essa física quântico-holográfica ela é um desenvolvimento dessa física ortodoxa, clássica, quântica, dos anos 20 e 30. Ela foi feita nos anos 50, 60, 70 e 80 pelo Bohm, pelo David Bohm. E ele demonstra que o universo tem essa estrutura quântico-holográfica, que cada parte do universo contém a informação do todo. Então, eu cheguei à conclusão, por insights que eu fui tendo, então, se o meu cérebro tem um funcionamento quântico-holográfico, o universo é quântico-holográfico, existe essa informação instantânea num local que conecta tudo no universo. O meu cérebro, então, através dessas redes quântico-holográficas, está se conectando instantaneamente com o universo inteiro. E o universo todo está no meu cérebro. Então, isso trouxe uma relação muito grande da neurociência quântico-holográfica e da física quântica com o que vem sendo falado há mais de 6.000 anos pelas tradições espirituais da humanidade. Quando você reza o Pai Nosso e fala assim na terra como no céu, você está falando isso, né? Que o macrocosmo está no microcosmo. Os alquimistas na Idade Média já falavam isso, né? Nos Upanishads na Índia se fala que tudo que está dentro é igual a tudo que está fora, né? Existe uma metáfora budista, do budismo Mahayana, uns 500 anos antes de Cristo, que é a metáfora sobre o castelo celeste do deus Indra, que é o criador de tudo, em que eles mostram que no céu do castelo do deus Indra existiria uma rede infinita de gemas preciosas, formando nodos com gemas preciosas da rede, que essas pedras preciosas estariam polidas de uma tal maneira por um artesão incrível que cada uma delas refletiria todas as outras ao mesmo tempo. E que se você olha numa delas, você vê todas as outras refletidas nela. E cada uma das outras está refletindo todas as outras também, num processo infinito de reflexão. Isso é um holograma. Eu costumo dizer nos meus livros que isso deve ter sido a primeira descrição de um sistema holográfico 500 anos antes de Cristo, antes de existir holograma científico no século XX. Então, eu juntei tudo isso, visão quântico-holográfica do funcionamento cerebral, com visão quântico-holográfica do universo, interconectado por informação instantânea quântica não local, e chamei isso de holoinformação, mostrando que, então, nós somos interconectados. Agora, o mais importante de tudo para aquilo que você quer falar. Quando você relaxa, quando você medita ou quando você ora profundamente, você provoca uma sincronização enorme das ondas no cérebro. Você fez no eletroencefalograma, nos mapeamentos cerebrais computadorizados, como eu faço no meu laboratório de mapeamento cerebral computadorizado, na minha clínica, com os meus pacientes, você vê as ondas começando a sincronizar de uma maneira enorme entre os dois hemisférios cerebrais. E essa sincronização das ondas facilita e otimiza o tratamento quântico holográfico da informação, permitindo que você faça a conexão com o universo com facilidade. Ao contrário, quando você está nervoso, estressado, ansioso, agressivo, você perde a sincronização das ondas cerebrais, alfa, teta, gama, beta, entre os dois lados do cérebro, entre os dois hemisférios, e perde essa conexão. Então, quando você está em um estado de transcendência, num estado de amplificação de consciência, ou meditando, ou fazendo auto-hipnose, ou fazendo uma oração profunda, você faz uma conexão quântica holográfica do teu cérebro, da tua mente, com a própria estrutura do universo. E então, isso é o que permite que você seja co-criador, porque a sua mente e o universo têm a mesma estrutura de informação quântico-holográfica e você consegue influenciar dessa maneira a criação do que está surgindo no universo. Entendeu? Então, essa conexão. A conexão é importantíssima, essa conexão é importante, e hoje a gente consegue demonstrar isso cientificamente, para que a realidade objetiva possa existir.
Isso levou com que um grande físico americano chamado John Wheeler, W-H-E-E-L-E-R, que foi até um dos pais da bomba de hidrogênio americana, um físico nuclear, físico quântico. Depois ele começou a estudar buracos negros, gravidade quântica, essas coisas, levou ele a demonstrar que realmente o nosso universo é informacional. Depende dessas informações quânticas, que não é informação eletromagnética comum, é informação instantânea que conecta tudo. E que esse universo informacional, ele só existe dentro de uma visão assim de um mundo potencial. Um dos pais da física quântica, o Werner Heisenberg, que descreveu o princípio da incerteza, ele chamou isso de potência, nos remetendo ao mundo arquetípico que Platão descreve lá na Grécia Antiga, que era o mundo das ideias, entendeu? Que seria o mundo arquetípico das ideias. Ele mostra que isso é uma realidade. Existe esse mundo potencial de informação quântica. É um mundo potencial de ondas quânticas. Não é um mundo real como é a nossa realidade. E a coisa só se torna real na hora que você observa, ou que você mede, na hora que a mente, a consciência entra na jogada. Então, antes de você detectar no seu ecrã ali do computador uma luzinha dizendo que você detectou um fóton, por exemplo, uma partícula de luz, essa partícula de luz não existia. E o universo todo só existe em forma de informação quântica, de ondas quânticas. Aí, na hora que você tenta observar o fenômeno, a mente entrando na jogada, a coisa se concretiza e forma o mundo material que a gente convive com ele. Então, nós cocriamos essa realidade objetiva com a nossa mente, assim. E isso é facilitado... E a gente não cria sozinho, né? Nós criamos um universo. Com o né? universo, claro. É preciso que o universo todo esteja conectado com você através desses sistemas quântico-holográficos. E isso aí com todas as consciências que existem aqui no planeta Terra e todas as possíveis consciências que possam existir no universo que tem quase 14 bilhões de anos-luz de tamanho, deve existir consciência por aí em tudo que é lugar do universo, tudo que é galáxia, né? Essas consciências é que vão fazendo a realidade e ocorrendo conforme você tenta entender e participar do que existe por trás disso tudo. Então, na verdade, esse Wheeler, ele até criou um termo muito espetacular, uma coisa que ele chamou de, em inglês, the it from bit. It, em inglês, quando a gente estuda inglês, tem he, she, it. He para homem, she para mulher, o pronome, né? E it para coisa. Aí ele falou, it from bit. Bit é unidade de informação. Então, a coisa, só ocorre a partir do bit, que é a informação quântica. Na verdade, a gente chama de qubit, põe um Qzinho na frente, porque é informação quântica, não é informação comum. Então, essa coisa de entender que o universo é informacional e ele existe em forma potencial, tal como os arquétipos platônicos, e que a coisa só vai ocorrer na hora que a mente entrar na jogada, e que isso é facilitado pelos estados ampliados de consciência, como a auto-hipnose, como a meditação, como a oração, que faz a gente entender hoje que isso é a realidade, é assim, entendeu? A realidade objetiva não existe. Ela existe em forma potencial. Ela só vai existir na hora que a mente cocria a realidade objetiva. De Biase, para você poder ir, que eu também já comecei a ficar preocupada, eu acho que está na hora. Tem várias perguntas, depois nós vamos responder a todos. Eu vou sugerir o seguinte, fala agora essa parte que você quer falar da transcendência, da auto-hipnose, que a gente tinha combinado que você falaria sobre isso, e aí vão surgir um monte de perguntas no final. Aí você pede esse pessoal para mandar essas perguntas para você, para o seu Instagram, para o seu e-mail, ou para o WhatsApp. Você, então, seleciona essas quantidades de perguntas que aparecerem e a gente programa uma outra live em que nós vamos responder as perguntas.
Isso, perfeito, perfeito. Já chegaram aqui umas 15 perguntas, Então, e de Biase ele não vai poder. eu vou ter que Ele sair. realmente, eu estou sentindo que esse campo, no momento, é preciso ir. É preciso ir, de Já Biase. ligaram de Vai novo? enquanto Estou você... preocupado com esse parente meu. Falou? Vai com Deus, vamos pedir por ele. Vamos Tá, pedir por ele. Vai tá correr bom. tudo bem. Falou. Boa Tchau. viagem Um e bom abraço a todos. entendimento. Vai com E Deus. mandem as perguntas e na próxima vez a gente então responde tudo. Nós fazemos uma live só de perguntas e respostas. Isso. Não é, de Beto? Tá Tá bom. ótimo. Tchau. Vai com Deus, que Deus te acompanhe. Que tudo corra bem com você e com seu parente também. Então, vamos dar continuidade, não é? O estado amplificado de consciência, que é o estado a qual a hipnose trabalha, né? Nos favorece esse diálogo dos dois hemisférios, né? Do hemisfério direito e do hemisfério esquerdo. Então, quando a amplificação da nossa consciência, nosso cérebro é assim, o hemisfério é até maiorzinho, né, e o outro é menor, faz assim. Quando há esse estado, quando nós entramos nesse estado amplificado de consciência, o que acontece? Amplifica. Então, há um diálogo, né, entre o consciente e o inconsciente, conversam, discutem, se reconhecem, e quando voltam, ao invés de voltarem assim, eles voltam assim, integrado. E é nesse processo que tudo acontece, né? Que as mudanças podem ocorrer naturalmente, e a gente muitas das vezes chama de milagre, não é? É essa viagem, é esse mergulho ao nosso interior. Né? É essa conexão com o meu eu sou, e o eu sou absoluto do universo. É o todo na parte, sou eu, e é a parte no todo. Então, eu quero convidar vocês para fazermos um exercício, para que vocês possam viver essa experiência. Então, eu vou pedir a todos que possam se colocar confortavelmente, sentado confortavelmente aí onde você está, sentindo a sua respiração. Vamos relaxar um pouco. Põe, fazendo um favor. Vamos sentir. Estão ouvindo a música? A música, ela vai serenando, né? Então, sentado confortavelmente aí onde você está, com os olhos fechados ou abertos, sinta a sua respiração. Sinta a sua respiração pelas narinas. Inspire, pausa e expire. Inspire, pausa, expire. Inspire mais profundamente. Pausa, expira. Mantenha esse fluxo da respiração. Se chegar um pensamento, acolha-o e diga: você é apenas um pensamento, e deixa passar. Imagine que você está num lugar onde o carinho da natureza te alcança, o calor do sol te abraça, o perfume das flores te envolve, o barulho das ondas do mar te acalma. Imagine que você é parte deste todo. Seus sentidos afloram à medida que você se integra a ele. Perceba que a sua saúde é orquestrada pelos alimentos que ela oferece.
Sua percepção intuitiva e sensorial se transporta a uma nova consciência. Sinta, perceba, observe protegidamente, tranquilamente, fazendo com que você seja o responsável pela vida que acredita merecer. Vá silenciando a mente, pouco a pouco, e entre em conexão com o seu eu sou, com seu si mesmo, com sua essência, com aquilo que realmente você é. E coloque nas mãos do seu eu sou o seu desejo e a sua intenção. Eu vou parar um minutinho para que vocês possam fazer essa conexão com o seu eu sou. Colocando em suas mãos, nesse momento, o seu desejo e a sua intenção. Um minutinho. Protegidamente, tranquilamente, saudavelmente. Em perfeita conexão com o seu eu sou, deixando em suas mãos o seu desejo e a sua intenção. E agora, e a partir daí, a união acontece entre o seu eu sou e eu sou absoluto. Entregue nas suas mãos e nas mãos desse grande universo todo o seu desejo e toda a sua intenção. Desde que esse processo continue pelo tempo que for necessário, co-criando a sua realidade no aqui e no agora. E peça ao seu eu sou que através do seu sono, através dos seus sonhos, te leve a lugares lindos, às dimensões superiores, onde você possa, amanhã, ao amanhecer, vir trazendo todos os recursos essenciais para a transmutação, para a transformação da sua realidade. Que você possa acordar percebendo, sentindo a nova realidade se instalando na sua vida a partir de agora e para sempre. Vai, deixe nas mãos do Criador. Deixe na mão do seu eu sou e do eu sou absoluto do universo. E vai retornando para o espaço-tempo silencioso, sentindo a força curativa do silêncio. Nesse silêncio total, juntamente com o seu eu sou absoluto do universo, nessa perfeita, contínua integração, deixando essa paz te acompanhar durante o teu sono. E peça que te mostre o caminho.
prometa-lhe seguir esse caminho, o caminho que tem coração. O caminho do coração é aquele que te dá alegria, abundância, conforto, paz, segurança. Prometa-lhe que você, a partir de agora, vai caminhar pelo caminho que tem coração. E nesse caminho do coração, você automaticamente, protegidamente, constrói a realidade que você deseja para a sua vida. Onde a paz, a tranquilidade e a certeza de que você pode, de que você merece o melhor da vida e o melhor dentro do seu tempo, a seu modo. Quando você sentir que já foi suficiente, faça uma respiração suave, amorosa, tranquila, e vem voltando, trazendo a sua presença para o aqui e para o a seu tempo, a seu modo. E abre os seus olhos, se estiver com os olhinhos fechados. Se estiver com os olhinhos abertos, tudo bem. Volte para cá para que possamos compartilhar essa experiência de vida. Quem quiser, a seu tempo, a seu modo. E agora, eu creio que nós chegamos ao final dessa live. Se alguém quiser fazer algum comentário da experiência vivida, poderemos estar trocando um pouquinho, não é? Porque nós estamos com 9 minutos para nos despedirmos. Quero agradecer muita paz também a todos. Oi, Mariângela, querida, obrigada pela sua presença. Dirce, obrigada pela sua presença. A todos, muito obrigada. E vamos, nesse momento, dar apenas um minutinho, porque nós sabemos, como o Dibiase acabou de falar, do princípio da não localidade, né? Então, nós poderíamos, nesse minuto, mandar para o Dibiase as mais fortes energias que ele precise para ajudar o parente que ele foi socorrer. Que a divina presença esteja, nesse momento, envolvendo o Dibiase, envolvendo o parente que, no momento, apresentou uma alteração, que ele possa estar recebendo as vibrações de força, de paz, de tranquilidade. E que o divino possa colocar na cabeça do Dibiase as ideias, nos olhos as imagens, e na boca as palavras, a fim de que ele possa auxiliar o parente nas suas necessidades, neste momento. Que assim seja. Que tudo de bom aconteça, que ele possa levar as energias positivas para a revitalização do corpo físico, mental, espiritual e anímico. Que assim seja.
Agradeço a todos vocês por esse momento. E que a paz permaneça com cada um. A minha gratidão a todos que aqui permaneceram. E até a próxima live, onde eu e de Beatriz estaremos respondendo. Fátima Delgado. Oi, Fátima, querida. Muitas indagações. Então, vocês podem estar mandando no chat as perguntas e nós iremos fazer, eu e de Beatriz, uma próxima live só para respondermos as perguntas. Agradeço de coração a todos vocês pela presença, pelo carinho, pela permanência e até a próxima, se Deus quiser. Vamos co-criando, construindo a realidade que vocês querem, que vocês desejam e exercitando a auto-hipnose. Na próxima live eu vou trazer vários exercícios rapidinhos, exercícios assim de 2, 3 minutinhos. Nós vamos entrar e sair nesse estado amplificado de consciência, transformando, transmutando, mudando, ok? Até a próxima, Nazaré. Um beijo, Mariângela. Outro beijo, Dias. A todas vocês, obrigada pelo carinho de estarem aqui conosco. Até. Em breve. Muito obrigada a todos. Até a próxima.